Antes de mais nada, eu quero falar que esse vídeo vai ser longo. E esse vídeo vai ser longo porque eu vou abrir minha vida aqui quase toda para vocês. Eu vou falar sobre como o TDAH afetou minha vida. Seja a vida cristã, como eu descobri ele, como que foi o processo. Pode acelerar aí que eu deixo. O vídeo de hoje é para você cristão que descobriu recentemente, ou já descobriu faz tempo, ou ainda não descobriu que tem TDAH. E eu vou contar um pouco do meu relato com o TDAH e como o TDAH afetou a minha vida cristã, porque afetou bastante, principalmente no quesito oração, leitura bíblica e tudo que você precisa fazer sendo cristão. Como que começou o TDAH na minha vida? Eu tinha mais ou menos 7, 8 anos de idade e as professoras se queixavam de que eu era muito hiperativo na escola. Eu lembro que minha mãe chegou a me levar para um psiquiatra na época e ele falou para minha mãe, olha, senta ele nessa maca aqui. E ele falou para mim, senta aí que eu já volto. Olhou com uma cara de bravo, foi lá com a queixa da escola que eu era hiperativo, porque muitas pessoas antigamente, quem era diagnosticado com TDAH, ninguém falava TDAH, porque é uma coisa nova. As pessoas falavam geralmente sobre hiperatividade. E a maioria das pessoas que tem TDAH, muita gente descobre o TDAH ou começa a pesquisar sobre o TDAH por conta de hiperatividade. Seja hiperatividade cerebral, que é uma hiperatividade assim de pensamentos, pode até ser um pensamento acelerado, alguma coisa nesse sentido, ou hiperatividade mesmo, de mão, não consegue ficar sentado, fica com a perna mexendo, etc. São sinais de que ou você tem ansiedade, ou tem TDAH, ou está ansioso. No meu caso, eu era muito hiperativo mesmo, não conseguia ficar parado. A professora estava dando aula, eu tinha criado uma roda de dança na sala, afastava a cadeira, enquanto ela estava falando, estava dançando break na cadeira e fazendo mágica. Eu sempre estava fazendo alguma coisa que era paralelo à aula, porque eu não tinha o mínimo desejo de estudar ou de fazer aquilo que eu estava na escola para fazer. Minha mãe me levou nesse médico. Quando eu cheguei no médico, ele falou bravo comigo. Ele falou, senta nessa maca aqui e fica aqui. Resumindo, passou 5 minutos, mais ou menos, o médico voltou para minha mãe, tirou, né, o estetoscópio dele e ele falou para minha mãe, olha mãe, se ele tivesse hiperatividade, ele já tinha saído da minha maca. Ele não saiu da maca até agora, então significa que o que falta para ele é isso aqui, ó. E fez assim. Ou seja, o que falta para mim era surra. E aí minha mãe, depois desse dia, ela nunca mais quis, assim, pesquisar ou descobrir o que que era, porque ela tinha, afinal de contas, uma palavra de um médico dizendo que eu não tinha hiperatividade, que o que me faltava era apanhar. Depois disso, eu tive várias consequências ruins na minha vida por ser do jeito que eu sou. Eu acho que a que mais me marcou foi que eu repeti 3 vezes a quinta série, por questão de hiperatividade e desinteresse e hiperfoco em algumas outras coisas. Depois eu repeti 2 vezes a oitava série. Então eu tive consequências muito sérias quando eu era pequeno, adolescente. Por exemplo, eu fazia parte de um projeto social, que era um lugar, uma instituição beneficente, onde ficava um monte de criança carente, que não tinha condições de ficar em outro lugar. E eu ficava lá com essas crianças, e eu lembro que um dia o diretor desse lugar, ele falou, olha, você é muito inteligente. Eu tinha acabado de ser delegado mirim do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu tinha feito 2 propostas que viraram leis para as crianças, que são neuroatípicas, foi um assunto que sempre me chamou a atenção. Eu lembro que nesse momento que ele falou para mim, olha, o que você quer fazer faculdade? O plano era que eu falasse direito, porque eu já estava envolvido com a questão das leis, do ECA, eu tinha gostado, eu tinha feito sustentação oral, por todas essas propostas eu era muito novo. Então, assim, eu já era meio que acima da média para a minha idade e dos meus amigos ali. E Deus sabe, quando eu falo isso aqui, eu falo com o maior temor do mundo, porque realmente foi o que aconteceu. E eu fui numa reunião em Brasília com a Dilma. Na época ela era presidente do Brasil, eu fui lá fazer uma reunião com ela, e aí eu falei sobre essas propostas, e aí o diretor dessa instituição falou, olha, você foi lá representar a gente, o que aconteceu foi muito bom, foi único, foi porque teve a rodada municipal, estadual, aí teve a nacional, tive que passar por cada uma delas e eram milhares de crianças e adolescentes. E aí o que que aconteceu? Ele sentou comigo e falou assim, olha, a gente quer pagar a sua faculdade, o que que você gostaria de estudar? E na hora, na época eu tinha assistido um vídeo do Edu Guedes e eu falei gastronomia. Então, você já pode ver a consequência. Eu não tinha condições de fazer a faculdade, pagar a faculdade, eu não tinha ninguém para me sustentar, minha família não tinha condições, e eu perdi uma faculdade aqui de direito que eu poderia ter feito para fazer gastronomia. Sem contar que o TDAH,
ele afetou a minha vida nas questões espirituais, principalmente na minha vida cristã. E aí eu já vou puxar um pouco da minha trajetória para vocês entenderem. E até quem me segue ali no Instagram, nas redes sociais, vocês têm que ter muita paciência comigo, até aqui no canal, porque vocês veem várias características de alguém TDAH, vocês seguem alguém que é TDAH. E eu não uso TDAH como amuleto, mas é a minha maneira de funcionar, é a minha maneira de ver o mundo, é a minha maneira de conviver com as pessoas. O que que acontece? Quando eu me converti, eu tinha 13 anos de idade e eu fui para a igreja. E nesse encontro com Deus, que era o evento que eu fui, eu comecei a cantar na fila, nos lugares, comecei a cantar uns funks. E eu lembro que uma pastora de São Paulo veio, soube, né, que eu fazia essas rimas e tal, e ela falou assim, a gente quer muito que você grave um clipe para as crianças, para o Kids cantando, a gente precisa disso. E nessa época eu falei, nossa, eu vou me envolver com rap, né? Eu acho que é isso que eu tenho que fazer para Deus. E eu comecei a ser MC, gravei músicas, eu tenho música no Spotify, eu tenho música no YouTube, comecei a fazer cover de música com rap, com louvor. Eu sempre gostei muito de rap, de fazer freestyle, de improvisar. Eu fazia no funk, agora eu fazia no rap. E eu falei, vou ser rapper. A minha igreja sempre me apoiou nisso, meus pastores gostavam muito, toda conferência eu estava cantando, abrindo a conferência, fechando a conferência, enfim, então essa é a primeira fase do Aidan cristão, o Aidan rapper. Depois disso, de cantar rap, eu comecei a me sentir mal, porque eu comecei a gostar de estudar bastante, aí eu descobri apologética, eu descobri que existia evangelismo de ir pra rua, de falar de Jesus e missões, e aí eu saí dessa vibe do rap e fui pra vibe do Aidan Billy Graham, Aidan evangelista. Nessa vibe que eu fui do Aidan evangelista, eu fui muito intenso, eu virava as madrugadas. Quem tem TDAH aqui, você sabe que você é mais intenso do que as outras pessoas, que os seus sentimentos são mais intensos e que o seu hiperfoco faz você não olhar para o lado, não cansar. E se eu pegava um livro, por exemplo, nessa época de hiperfoco, eu lembro que eu li um livro, sei lá, de 300 páginas da meia-noite às 6 horas da manhã, assim, lendo todas as páginas, aquele livro Momentos Decisivos, do Bill Johnson. E, cara, eu lembro que eu tava lendo e eu virava assim à noite lendo. E começou a dar hiperfoco pelo estudo. E eu comecei a estudar muita teologia, li vários livros e comecei a criar gosto pelo estudo. Fui estudar filosofia e nessa instituição beneficente que eu ficava, eu tive filosofia particular desde que eu tinha 7 anos de idade. O nome da oficina lá era Ciências do Eu. Então a gente sempre estudou filosofia, mitologia grega. Então eu sempre tive interesse pelo estudo. Então, beleza. Nesse período que eu comecei a evangelizar, eu comecei a postar vídeo na internet sobre isso, larguei o rap. Quando estava dando certo, gravei meu primeiro CD, eu vendi 1000 cópias de CD, deu tudo certo. Foi o Aidan evangelista. E quando eu falo aqui que eu fui uma coisa ou outra, eu não estou falando que eu errei, que eu pequei, eu não estou falando nada disso. Só estou falando para vocês verem como era difícil até para quem estava convivendo do meu lado e para mim essa inconstância que eu tinha, né? E aí depois do Aidan Evangelista, eu comecei uma escola de evangelismo, Preach or Die. A gente foi muito bem sucedido. Até hoje eu tenho essa escola online. Eu gravei várias aulas lá, ensinei as pessoas, treinei mais de, sei lá, 6.000 cristãos pelo mundo, 10.000, não sei, a gente tinha um número desses, mais de 15.000 pessoas tinham sido evangelizadas em várias nações. A gente fez escola na Espanha, na Itália, na Argentina, num monte de lugar. E, cara, foi muito legal tudo o que aconteceu nesse período. Então, tendo feito isso, bastante evangelismo, bastante coisa nesse sentido, depois, com 17 anos, eu inculquei que eu ia para a África fazer missões. Porque o Brasil já não era aquilo que Deus tinha para mim. Porque desde os 13 eu também sonhava com ministério, essa coisa pastoral, missionária. Então, eu comecei a fazer missões com 17 anos, e aí eu nunca mais parei. Comecei a viajar, e aí eu ficava em missões, voltava para o Brasil, e aí começava a evangelizar aqui nas ruas, fazia missões, e eu me encontrei nisso. E graças a Deus, talvez você está aqui até hoje por causa disso, porque você ouviu falando sobre missões ou evangelismo. E realmente eu acredito que Deus me chamou para ser um evangelista, independente de evangelizando no rap, ou na minha escola, ou na onde eu fui. Isso sempre foi muito claro para mim. Eu sempre fui alguém que tive facilidade de evangelizar, de comunicar o evangelho. Então,
Depois das minhas primeiras missões eu comecei a estudar mídias sociais e tal, e aí eu abri uma marca de roupa, fechei uma marca de roupa, depois abri outra marca de roupa, fechei outra marca de roupa. Então assim, eu tive vários projetos inacabados na minha vida cristã. E aí depois, quando eu tive depressão em 2020, se eu não me engano, 2020, a minha esposa, ela é psicóloga e neurocientista, e ela foi e falou assim: Aidan, eu acho que você tem TDAH. Acho que você tem alguma coisa. Acho que você tem alguma coisa boa, né? Eu acho que você tem alguma coisa. E nisso, gente, foi quando eu comecei a pesquisar, fui fazer exames, eu tive alguns irmãos que me ajudaram com os testes e tal, e eu descobri realmente que eu tinha o TDAH e que além do TDAH eu tinha bipolaridade. E aí comecei a tomar os medicamentos e estudar mais sobre o assunto. E quando eu estudei sobre o assunto do TDAH, eu percebi que faz todo sentido o TDAH afetar a minha vida cristã. Porque o Espírito Santo, ele mora dentro desse corpo aqui de carne. Então, teoricamente, eu vou dar um exemplo assim bem ruim aqui, mas vamos supor que o Espírito Santo quer que você pregue em algum país que não pode pregar o evangelho, que você corre risco de vida real se você pregar o evangelho. Mas vamos supor que você tem um problema com asma, assim, problema do coração, sei lá, alguma coisa nesse sentido. E aí vamos supor que tem alguém vindo correr atrás de você e você precisa sair correndo. Pode ser que a sua asma te atrapalhe, né, em você pregar o evangelho, fazer o que você tem que fazer. Ou seja, o Espírito Santo te chamou, fez algo, mas o seu corpo em si, ele tem limitações. Então a minha limitação, o meu espinho na carne, né, aquilo que eu tenho, é o TDAH, é como eu funciono. Então, por exemplo, algumas pessoas que tinham facilidade, eu via, de orar 3 horas, 2 horas seguidas, eu tinha dificuldade de orar 20 minutos seguidos. Então eu tinha sempre que orar, parar um pouco, orar mais um pouco, parar um pouco, orar mais um pouco. Ler a Bíblia do mesmo jeito. Eu tinha que ler um pouco, parar, ler mais um pouco, parar, ler mais um pouco. Às vezes ler um capítulo por dia, uma página por dia. Eu tive que entender o meu ritmo. Por exemplo, jejuar. Quantas vezes eu não esqueci que estava de jejum? Tipo assim, eu não lembrava que eu estava de jejum mesmo. E eu estava mesmo intenso. Só que era 10 da manhã, meio-dia, eu não lembrava mais que estava de jejum. Então aconteceu assim, várias coisas na minha vida espiritual que foi me deixando triste. E, inclusive as pessoas da igreja falando que eu era inconstante, que eu precisava amadurecer, porque isso é uma crise que todo TDAH acho que tem, que precisa amadurecer. As pessoas falavam que eu tinha muitos sonhos, as pessoas falavam que eu não era confiável, as pessoas falavam que eu mudava de ideia toda hora. E realmente mudava, né? Eu não estou falando que as pessoas estão erradas também, porque eu entendo elas, de verdade. E, enfim, eu ouvi várias coisas. Eu ficando triste com a minha vida espiritual que não saía do lugar, até eu começar a entender o que eu tinha o TDAH, quais eram os meus gatilhos, como lidar comigo, como lidar com o TDAH, tomar o medicamento, tomar responsabilidade pelo que eu tenho. Aí a minha vida com Deus fluiu e as coisas têm fluído na minha vida. Então esse vídeo aqui, se você é cristão e tem TDAH, eu só estou contando a minha história, porque talvez você olhe o Aidan e você fale assim, cara, eu queria ser como o Aidan. E ninguém conta essa parte aqui da vida, essa parte que não tem tanto glamour, essa parte que não é tanto romântica, que não vai dar tantos, né, não vai me fazer ser um herói da vida de vocês. Mas eu tô contando que tudo que vocês verem tudo que vocês viram que eu construí, seja por Chordai, seja aqui hoje eu moro nos Estados Unidos com a minha esposa, tudo que vocês vê, além de ter muita graça de Deus e somente a graça de Deus, porque toda boa dádiva é dada por Deus, tudo que eu tenho de bom hoje é Deus, tem esses lados da história que vocês às vezes não sabem. E eu quero compartilhar para você aqui que descobriu o TDAH, que é TDAH e que está passando pelo processo de investigar e que ou tem alguma, você de alguma forma é neuroatípico. Jesus, ele tinha vários tipos de discípulos e eu não acho que Jesus nos criou de maneira errada, eu não acho que foi um acidente o que nós somos, quem nós somos e o que a gente fez, principalmente o TDAH, que é algo que você não escolhe nascer, é algo que é genético, vem de nascença. Então, eu nasci com isso. Eu nasci com isso e eu não tive escolha de ter ou não ter isso. Então,
eu tenho a escolha hoje de tratar ou não tratar, de ser responsável com o que eu tenho ou não. Eu poderia passar minha vida inteira tendo problema para ler a Bíblia, mas eu posso me tratar, tomar um remédio e me tratar. Eu sei que muita gente tem preconceito com remédio, com essas coisas. Eu acho que, assim, são pessoas que infelizmente ainda estão atrasadas, né, na vida, e biblicamente são pessoas que elas são hipócritas. Porque, por exemplo, ninguém fica mal se estiver sentindo dor de cabeça de tomar um Tilenol, um dipirona, né? Mas as pessoas ficam mal às vezes de tomar um remédio para um problema às vezes mais sério que a sua dor de cabeça, que é o TDAH. Então, assim, eu acho que é puro preconceito, é falta de estudo, é falta de informação. Por isso que eu acho legal eu trazer esse tema aqui, porque eu acho que isso pode ajudar vocês, sabe? Depois que eu tive depressão, eu comecei a assistir muito encargo porque passa por esses problemas. Eu falo abertamente sobre o que eu passei de depressão, de ansiedade, porque eu acho que vocês têm que saber disso. São poucas pessoas falando sobre isso hoje. Então, se você está descobrindo o seu processo, respeite o seu processo também. Não queira não ter. A pior coisa é você aceitar que você não tem ou querer não ter e sua vida não mudar. Então, assim, tome o remédio. Qual é a minha postura hoje diante do TDAH? Eu tomo um remédio e oro. Deus, eu creio que o Senhor me curou na cruz. Eu creio que o Senhor tem poder para me curar. Me cura, Senhor. Mas ao mesmo tempo eu tomo um remédio. Porque se você não toma, você pode acabar com todas as áreas da sua vida. Por exemplo, quem tem TDAH tem mais propensão ao vício. Como é que você vai se livrar de alguns vícios que você tem na sua vida se você não tomar um remédio? Como é que você vai ser constante na palavra de Deus e no crescimento se você não toma o seu remédio, se você não se trata? Então, existe uma linha muito fina, eu sei, de você falar só do psicólogo ou só da Bíblia, mas eu acho que tá aqui ó, o caminho, sabe? O equilíbrio entre você ser responsável pelo que você tem, buscar tratamento, conhecimento, terapia, e aqui você buscar a palavra de Deus, a oração. Nós temos sim que cuidar do corpo que Deus nos deu. E as pessoas falam, você é o templo do Espírito Santo. Só fala isso para tatuagem. Mas lembra, se você não está cuidando de um problema que você tem, você é o templo do Espírito Santo. Você tem que cuidar. Não é só para tatuagem, entendeu? Você, por exemplo, se você come desenfreadamente e você não é responsável com o que você come, você engorda e você eventualmente vai começar, né, enfim, a virar um grande storage, né, um lugar que guarda muita gordura e de repente você tem problema de saúde, muito novo, você acaba falecendo. Poxa, Deus te deu uma missão, mas você não foi responsável com o corpo. Isso também é falar para as pessoas que é o templo do Espírito Santo. Porque o mesmo cara que fala lá, se é o templo do Espírito Santo, não faz tatuagem, é o cara que no final do culto come coxinha, toma Coca-Cola e faz um monte de coisa que acaba com o templo do Espírito Santo. Então, acho melhor a gente parar de hipocrisia. E se você está descobrindo TDAH, se você ouviu a minha história e isso faz sentido para você, eu quero te falar, a minha vida só andou, assim, você entende que eu falo quando andou, né? Minha vida sempre esteve andando, mas minha vida realmente só estava num lugar que eu queria que estivesse e que eu acho que Deus queria que estivesse quando eu me responsabilizei pelo que eu tinha. Então, eu parei de tentar fazer todo mundo entender, porque eu acho que a primeira fase do TDAH é quando você descobre, você querer falar para todo mundo e querer que todo mundo te entenda, querer que todo mundo seja compreensivo, que agora você peça perdão e as pessoas, enfim. Mas eu parei, saí dessa fase onde eu falo para todo mundo que eu quero que todo mundo me entenda, que eu percebi que ninguém vai me entender mesmo, ninguém entende a gravidade, principalmente por um monte de gente hoje falar que tem e não tem, né? Inclusive, uma das características do TDAH, como é genética de nascença, é que você, para saber se tem TDAH ou não, você sempre tem que ter sido assim. Você tem que ter queixa de mais alguém, professor, mãe, pai. Tem gente que fala para mim, eu tenho TDAH. Quando você descobriu? Ah, então, ontem. Tipo assim, nossa, eu tenho andado muito esquecido, tenho TDAH. Então, não é assim. E por muita gente falar que tem e não ter, hoje, infelizmente, quem tem sofre. Sofre com preconceito e o menosprezo de quem não tem. Então, é isso. Eu acho que vocês, sabe, gente, vocês têm que buscar terapia, buscar ajuda, se responsabilizar, passar dessa fase de querer fazer todo mundo saber o que vocês têm e de uma vez por todas caminhar, tomar o seu remédio, marcar lá o psiquiatra, se cuidar.
E eu tenho certeza que vocês vão começar a viver dias muito melhores. Eu poderia falar para você, olha, ao invés de orar 1 hora, ora 3, que aí você vai vencer essa fase. Mas o TDAH ele não tem só coisa ruim. Eu nem sei se Deus quer que você vença essa fase, ou eu. Por exemplo, quem com 19 anos que iria fazer missões em países perseguidos igual eu fui? Se eu não tivesse algum TDAH, se eu não tivesse a impulsividade muito forte. Ninguém. Eu fui. Coragem, por um chamado de Deus, mas também pelo meu jeito, como eu opero, como minha cabeça funciona. Então você precisa entender também que que ter o que você tem não é ruim. Talvez Deus quisesse que você fosse um discípulo diferente dos demais, que você o adorasse de um jeito específico, que só você pode. Se você é neuroatípico, tem qualquer problema. Eu acredito que Deus te ama muito e Deus quer usar o seu jeito. Deus quer usar toda a sua história para a glória dele. Sua história pode não ser linear, chata, tô brincando, mas chata como a vida da maioria. Mas se ela for assim, ó, e em todo momento que ela for para cima e para baixo, você contar com Deus e você adorar Jesus e você ser cristão, você orar, eu tenho certeza que no fim dessa montanha-russa toda, a sua história vai ser para a glória de Deus e você vai ter vivido uma aventura incrível. Hoje eu tenho 26 anos, eu já tenho 2 filhas, sou casado, eu já fui para 19 países pregar o evangelho, eu já treinei tudo isso de pessoas, já fui delegado menino de Estatuto da Criança e do Adolescente, eu já gravei um CD, eu já escrevi um livro, eu fui para a África vendendo chocolate no Farol, cara, estudei sobre nutrição, fiz curso de gastronomia, fiz curso de moda online, fiz curso de TI. No fim das contas, se eu não for usar nada disso para trabalhar e tal, eu acho que no fim das contas vão ser só histórias. E a gente está coletando um monte de história. É isso que as pessoas fazem. O importante é você não parar. Eu quero terminar essa live, ó. Foi quase uma live tão grande que é esse vídeo. Eu quero terminar esse vídeo falando assim: não tenha medo do caminho. Tenha medo de não caminhar. É isso que você tem que ter medo. Deixa seu comentário aqui. Eu quero saber da sua história, se faz sentido esse vídeo. Foi muito pessoal e vulnerável esse vídeo. Se você puder ser vulnerável também nos comentários, gostaria muito de saber o que você achou desse vídeo e ouvir a sua história.